Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas desta tarde, com a presença do pastor Luciano. Ele é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e vai trazer informações valiosas sobre o Natal cristão e a importância dessa celebração. Seja muito bem-vindo, pastor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão assistindo a programação do Sala de Entrevista, aqui da TV O Farol do Sul. E, para mim, é sempre uma honra poder estar aqui. A gente faz a programação durante a semana no Alimento da Fé, mas hoje, nessa programação especial, e espero contribuir para acrescentar no entendimento de todos essa data tão especial que a gente está se aproximando, aí, estamos à véspera, Então, com certeza, serão dias muito especiais. E esse ano é um ano muito especial, É o nosso segundo ano gravando sobre o Natal, pastor. Eu gostaria que o senhor falasse da importância e do significado do Natal cristão. Verdade, Bruno. Até estava me recordando assim, ano passado, quando eu estive aqui, nós falamos bastante sobre a questão, justamente, o princípio, o propósito, que é o Natal, Natal cristão, porque a palavra Natal quer dizer nascimento, E nós lembramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa celebração, Até eu lembro que na oportunidade eu falei, pelos teólogos e estudos, Jesus não nasceu efetivamente dia 25 de dezembro, mas, enfim, é uma data que todos comemoram e nós comemoramos também. Importante, e é o fato, é que Jesus nasceu, Como a profecia de Isaías já falava, Um menino se nos deu, Então, ele veio, e veio para salvar a humanidade. Então, esse é o propósito, Nós, como cristãos, nós temos as nossas comemorações e sempre lembrando o nascimento do nosso Salvador, Jesus, que já era, que é e que sempre será, É verdade, pastor. E aproveitando que a gente está falando sobre celebração, Como é celebrado o Natal na Igreja da Graça aqui do município do Rio Grande? Nós vamos ter reuniões especiais, tanto no dia 24 como no dia 25, Porque esse ano o Natal, o dia 25 é segunda-feira. Então, falar primeiro do dia 24, no domingo, na nossa igreja, nós temos sempre, tradicionalmente, 3 horários de reuniões. Nós vamos manter esse ano, mas dando uma prioridade para o culto da manhã, onde pela reunião da manhã, que começa às 8h30, nosso endereço na Avenida Presidente Vargas 347, e o culto da manhã vai ser especial, onde nós teremos ali apresentações, inclusive, dos grupos que nós temos da igreja. Nós temos ali diversos grupos, tem o grupo dos homens, das mulheres, dos jovens, dos teens, das crianças, Então, dentre esses grupos, alguns farão apresentação no dia 24, no domingo, Então, domingo pela manhã, a partir das 8h30. E na segunda-feira, então, nós preparamos algo muito especial, que vai ser o Café com Jesus. Dia 25, amanhecendo na graça, às 8h da manhã, na segunda-feira, vai ser a única reunião do dia, Então, nós estaremos preparando ali um café, um banquete, para que todos que vierem participar daquela reunião especial possam também, antes de tudo, ali participar conosco, de uma confraternização, Então, nós vamos preparar uma mesa farta e ali todos são bem-vindos, Mesmo você que está me assistindo e não é membro da igreja, não precisa ser membro, Você pode vir participar conosco e será uma grande alegria receber todos, Então, no dia 25, às 8h da manhã. E todos os anos tem alguma mensagem especial, pastor? E qual é a mensagem deste ano? Com certeza, A palavra de Deus, ela não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Mas o que tem ardido forte no meu coração, porque assim nós entendemos quando nós vamos compartilhar a palavra de Deus, é justamente sobre o fato do nascimento de Jesus. E a Bíblia conta que no dia que Maria estava para dar à luz, eles encontraram uma certa dificuldade, E a gente sabe que dificuldade todas as pessoas encontram na vida, muitas situações. E qual foi a dificuldade? Porque houve lá um censo, recenseamento, e cada cidadão precisava se dirigir à cidade natural, à cidade natal. E tanto José como Maria, os dois eram de Belém. Então eles saíram de Nazaré e foram para Belém, para que então houvesse ali o recenseamento. E justamente era o período que Jesus ia nascer. Mas tudo isso já tinha um propósito, porque a profecia falava a respeito de Belém, que era uma cidade pequena e às vezes não tinha grande expressão, grande valor assim, diante das outras cidades, mas foi justamente nela onde Jesus ele nasceu. E a dificuldade foi
porque como muitas pessoas vieram para Belém para o censo, né, os que chegaram primeiro conseguiram estalagem, conseguiram hospedagem, né? E por caso de José e Maria, eles não encontraram. Então é onde que aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a Bíblia diz no versículo 7, diz assim, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Né? Então o lugar que eles encontraram foi justamente, né, um lugar bem simples, humilde, né? Mas ali foi colocado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O Senhor Jesus, ele se despiu, a Bíblia fala em Efésios, ele se despiu da sua glória, do seu poder, ele veio ao mundo como homem. E tudo que ele passou aqui é para nos mostrar que é possível, né? E, enfim, então, isso aqui é o que tem chamado a minha atenção nesses dias, justamente porque muitas pessoas encontram dificuldade, mas a dificuldade maior, às vezes, é onde Jesus vai entrar, qual é o coração, porque essa manjedoura aqui, né, manjedoura é um coxo lá onde os animais se alimentavam, né? Então, a dificuldade, vamos dizer, de ter um berço, né, um lugar próprio, uma cama preparada para Jesus, então nisso a gente vê. Mas não foi impossível, não foi o obstáculo, vamos dizer assim, né? Então Jesus foi colocado ali, claro, com todos os cuidados que a mãe teve, Maria, no caso José, que estava ali ao lado, eles tiveram os cuidados no máximo. E assim também, cada um precisa abrir o coração para permitir Jesus morar. Então a maior dificuldade que eu vejo hoje, falando assim pela fé cristã, é de encontrar um coração, né? Uma manjedoura onde Jesus possa estar. Então é essa a mensagem principal, porque Jesus como Salvador, ele vai salvar aquele que quiser ser salvo, aquele que buscar a ele. Então, infelizmente, né, quando a gente fala de salvação, o plano da salvação fala de uma vida aqui na terra e também fala da eternidade. E um dia todos nós vamos partir e nós cremos desta forma, porque a palavra de Deus diz que aquele que partir daqui salvo estará para a eternidade com Deus, né? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio para ser o Salvador. Tanto é que Jesus quer dizer Salvador, né? Então, esse é o propósito. Pastor, e nessa época do ano, né? Muitas festas, muitas comemorações, mas também a gente vê um turbilhões de sentimento nas pessoas, né? Muito agito, e acaba que eles confundem um pouco, né? Realmente a verdadeira celebração. E eu gostaria que o senhor falasse qual é a verdadeira celebração para essas pessoas, para sossegar o coração delas. Então, às vezes vem aquela preocupação, né? O presente, porque tanto se fala em trocar presentes, né? Eu entendo que vem até através do próprio Senhor Jesus, que é o presente que Deus nos deu. Então é um exemplo para nós. Só que como nós vemos aqui na própria passagem, né, Jesus foi colocado, o presente de Deus foi colocado numa manjedoura. E às vezes as pessoas estão preocupadas tanto com, vamos dizer assim, a embalagem, o produto ali, o que vai ser dado, mas o sentimento às vezes é deixado de lado. E aí entra aquela preocupação de um pai, de uma mãe que às vezes não tem aquela condição financeira de dar para um filho um presente que gostaria de dar, né? Às vezes aquele pai que está passando por uma dificuldade ali. E a palavra presente, como eu já falei aqui numa outra oportunidade, né? Ela já fala, né, do momento presente. Então, qual é o maior presente? A presença da pessoa. E o maior presente foi Jesus ter vindo. Então, ele é presente. Então, ele está presente, ele não nos abandona. E com essas situações, então as pessoas estão preocupadas tanto com enfeite de casa, né? A pessoa quer, vamos dizer assim, mostrar algo e às vezes a pessoa não está vivendo aquilo. Elas não têm o verdadeiro sentido do Natal para ela. Para muitos é uma comemoração, é mais uma festividade como um calendário, né? Algumas pessoas sequer se lembram disso, pegam o dia de Natal e vão fazer a sua festa, vamos dizer assim, e deixam Jesus de lado. E esse é um erro que a pessoa comete. Por isso que nós sempre damos aquela prioridade a um culto natalino, né? Quando a pessoa tem ali o seu momento com Deus. A gente sabe que existe também uma tradição de muitas famílias que faz na véspera, no caso 24 de noite, fazem uma ceia ali, né? Mas se não tiver Jesus,
que é vamos dizer, o homenageado e é o principal da festa, eu creio que pode ter um banquete, pode ter tudo, mas não vai ter nada, na verdade. Porque a verdadeira felicidade está em ter Cristo, né? Então, ele que é o promotor da paz, ele é o que provê tudo que nós precisamos. Então, independente, você que está me assistindo, né? Você que pode, quem sabe, fazer um banquete, fazer uma ceia, faça, comemore, mas não esqueça do propósito, né? No caso que é Jesus, esse é o homenageado do dia, é como se fosse o aniversário e o aniversariante ficasse de lado, está errado, né? Então, muitas pessoas às vezes vão sair para viajar, né? E até uma recomendação que a gente traz sempre, que as pessoas tenham cuidado, né? Não tenham pressa, não é um desespero, né? Então, fazer dessa data uma data que fique, que traga boas memórias, boas lembranças, né? Porque é um dia no calendário. Agora, Cristo precisa estar todos os dias conosco. Não é só no dia 25, não. Então, também a gente vê muitas pessoas fazendo homenagem de diversos meios aí, mas parece que é só nessa época. O resto do ano parece que Jesus não existe. Ele existe, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, né, é importante também, depois que passar esse dia, as pessoas tenham esse entendimento. E realmente nessa época do ano, o número em acidentes nas estradas aumentam muito, né? A gente vê vários casos de pessoas com estresse muito alto também, né, pastor? E as pessoas realmente, elas esquecem o verdadeiro sentido do Natal, que é o descanso, porque Jesus nasceu, né, pastor? Verdade, verdade. Não, realmente. E é muito triste, né? Então, como é uma data festiva, a gente sabe, né, que tem famílias que às vezes não vão ter motivo para celebrar. Porque justamente essa data lembra, né, uma tragédia que aconteceu e para superar, então precisa também da paz de Jesus. Então é muito importante a pessoa fazer a sua oração, falar com Deus, apresentar. Então não importa como é que está o seu coração, né? O seu coração pode ser aquela manjedoura onde Jesus vai ser depositado, né? Então pode estar às vezes despedaçado, porque traz à memória fatalidades e coisas que aconteceram no passado. E também, como você disse, né, um alerta para as pessoas terem cuidado, né, de não exagerar, até porque nesse ano nós vamos ter um feriadão, né? Então vai emendar, muitas pessoas vão sair de viagem já na sexta, no sábado, para voltar aí domingo, segunda de noite ou na terça. E aí a gente sabe que o trânsito às vezes é um caos, né? E as pessoas naquela pressa, naquela ânsia de voltar logo para casa, acabam não chegando. Então é um alerta, também um pedido que a gente faz para todos. Eu também já nos cultos eu tenho falado isso, né? Porque é uma coisa muito séria. Então, cuidado é necessário, né? Então, sempre lembrar, Jesus, como é que Jesus se comportaria? Nós, como cristãos, nós temos esse propósito, né? Esse padrão de vida, vamos dizer assim. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Como é que Jesus agiria? Qual seria a atitude dele? Então, reflita nisso e eu creio que é uma boa base para ter uma direção. E tem algumas pessoas também que durante o ano tiveram algumas perdas, né? Pode ser um familiar, uma pessoa querida, e pensam também que não tem motivos para celebrar. Mas vem a gente novamente dizer que a verdadeira celebração é o nascimento de Jesus, né, pastor? Justamente, né? Então ele vem trazendo a paz, porque ele diz, eu sou a paz. E a paz que a pessoa está precisando, então busca a Deus, fala com o Senhor, abre o coração, ore e fala com Jesus. E peça a ele, ele vai trazer essa paz para confortar o coração daquele que está triste. Pastor, a gente vai para um breve intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é o pastor Luciano. Ele é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e estamos conversando sobre a verdadeira importância do Natal. Pastor, no primeiro bloco a gente falou bastante já, né? E eu gostaria de começar esse segundo bloco falando dos valores do Natal, né? E como essas pessoas podem praticar elas no dia a dia ao longo do ano. Então é muito importante, né, a pessoa como cristão, né, seguir o ensinamento de Cristo. Então Jesus, ele é o Salvador e ele traz o ensinamento, vamos dizer assim, a Bíblia, ela tem 2 testamentos, o Antigo Testamento, são 49 livros, e o Novo, que são 27. Então compõe um livro com 66, né, a Bíblia tem 66 livros. Só que o Antigo Testamento era uma preparação para o Novo, para a vinda de Cristo, né? Então muitos ensinamentos do passado hoje são praticados,
Mas o que evidencia com mais, né, fica mais forte, mais evidente, é justamente o Novo Testamento, a partir do ensinamento de Jesus. E um dos ensinamentos dele é quando nós formos ajudar alguém, a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber, ou vice-versa, né? Não lembro exatamente se a mão esquerda faz e a mão direita não sabe. Bom, mas o importante é a mensagem. E quando a gente for fazer alguma coisa para alguém, não precisa ficar, né, vamos dizer assim, demonstrando, falando, eu ajudei. Não, ajude. É uma das mensagens de Jesus, né? Mas a principal delas é sobre o Evangelho. Mostrar para as pessoas que existe sim a salvação, que existe um plano de vida melhor que começa aqui na Terra, né, e que vai se estender para a eternidade. Então Jesus, ele veio, ele é o próprio Deus que desceu à Terra, né? Tanto é que na profecia de Isaías, quando falava que viria o Messias, ele seria chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco, né? Porque uma vez eu falei aqui que os problemas que a gente enfrenta aqui nesse mundo. E nós precisamos de Jesus aqui. Então, ele é o Deus conosco, ele é presente. Tanto é que no final do Evangelho de Mateus, quando ele está sendo levado aos céus, ele prometeu, e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a pessoa está passando por um momento de dificuldade. Ora, a Deus chama em nome de Jesus, ele vai estar presente, né? Então, ele vai se manifestar, ele vai trazer a resposta, né? Nós pregamos na nossa igreja sobre cura divina, ele é o que Deus que sara, né? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, o plano da salvação começou já muito antes do nascimento de Jesus. Mas aqui, quando ele nasceu, então foi o pontapé inicial, vamos dizer assim, para que aquilo que era teoria se tornou na prática. Então, Jesus, ele veio, ele viveu a vida como deve ser e nos dá o exemplo. Então, nós nos espelhamos em Jesus, em todas as atitudes. E é verdade, pastor, e realmente Jesus esteve aqui, né? Então as pessoas na hora, no dia a dia ali, como lidar com as pessoas, como fazer as coisas, é fácil lembrar que Jesus esteve aqui, então não é tão difícil pra gente, né? A gente pode ser melhor todo dia, a gente pode buscar fazer mudanças no dia a dia, né? O que não tá legal? A gente pode melhorar buscando a presença do Senhor Jesus. Com certeza, né? Para algumas pessoas, Jesus é uma lenda, mas como você deixou bem claro, ele veio. Isso aí é cientificamente provado, tem a história prova, né? A vinda de Jesus e como ele veio e o ensinamento que ele trouxe. Então, ele mostrou que é possível, né? É possível você perdoar uma pessoa quando ela te fez o mal. Como Jesus, quando estava morrendo na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele intercedia por aquelas pessoas, né? E muitas vezes Jesus foi insultado e ele não respondeu. Havia um ensinamento que quando alguém fizesse o mal, poderia devolver o mal. Jesus não. Ele disse, olha, alguém te faz o mal, você devolve com o bem. Então tantas outras coisas, mas principalmente o ensinamento da fidelidade a Deus, né? Da pessoa entender que tem um Deus que nos criou e que enviou o seu Filho para nos mostrar como se vive aqui nesse mundo. E a Bíblia é um manual de fé para nós, né? Então, existem aqui os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde fala sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. E depois deles, outros livros que falam, né, como a gente deve viver também. Então, tem o ensinamento, mas a base começa pela própria vida de Cristo. E é importante também manter a presença do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, né? Ao esticar a cama, ao lavar uma louça, não é só na igreja, né, pastor? A gente tem que manter uma vida alinhada. Até a gente falou no bloco passado sobre a questão de Jesus, ele ter vindo, ele estar presente, e o ensinamento dele, até mesmo no agradecer pelo alimento, né? Agora muitas pessoas vão fazer aquela ceia de Natal. E no dia a dia, como Jesus ele nos ensinava, por tudo dando graças. Então, cada alimento você lê na Bíblia, Jesus consagrava, Jesus apresentava a Deus. É um ensinamento para nós, né? E Jesus está conosco em todos os momentos. Ele é o Deus presente. Então, né, é uma coisa que a pessoa também tem que ter o cuidado, porque às vezes a pessoa é tentada a ir em ambientes. Jesus estaria ali? Jesus vai me acompanhar? Não, Jesus não vai me acompanhar. Então, tem alguns riscos que a pessoa às vezes se expõe por desobediência a Deus. Então, é um problema sério. Mas quando a pessoa ela obedece a palavra, não tem o que temer. E se vier um perigo, mal, Deus nos guarda, Ele nos livra, né?
Então essa é a segurança que nós temos. Aquele que é servo de Cristo tem essa paz no coração. E essa nossa conversa, pastor, ela veio para trazer realmente o significado do Natal, né? Que ela não é só no final do ano, ela está presente com a gente todos os dias, durante todo o ano, e é preciso praticar. Justamente porque Jesus ele está conosco todos os dias. Né? Para algumas pessoas, o dia 25 de dezembro, então segunda-feira, é um feriado, a pessoa vai ter uma folga, vai ter um descanso. Mas a pessoa esquece que Jesus ele não é só do dia 25, ele é de todos os dias. E todos os dias nós também corremos algum risco e ele nos protege quando nós andamos no caminho dele. Todos os dias nós somos tentados a desobedecer a Deus, fazer as coisas erradas, mas a gente se mantém fiel. Então esse é o esforço da vida cristã. A mensagem de Jesus é essa, ele está conosco não apenas numa data, mas todos os dias. Porque senão o que acontece? Agora a pessoa lembra de Jesus, aí esquece. Aí quando é que vai lembrar de novo? Quando vem a Páscoa. Aí fala da morte de Jesus, aí a pessoa vai lembrar, é verdade. Aí tem mais um feriado, né? E a pessoa sexta-feira santa, aquela coisa toda. Então as pessoas às vezes elas se fixam muito em pequenos momentos. Não, mas Jesus não é de pequeno, é de todo o tempo, né? Ele é de eternidade a eternidade. E é importante a pessoa viver com Cristo todos os dias. Então ser cristão é ser seguidor de Cristo. E a vida que ele nos mandou, né? Pastor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para todas as famílias que estão nos assistindo hoje. Eu gostaria sim, deixar aqui, ó. Quando Maria, ela ficou sabendo do anjo, que ela daria luz ao Salvador, né? Interessante essa parte. Deus olhou e encontrou aquela jovem, né? Que era virgem e pura e viu nela capacidade, então, para dar a luz ao Salvador. Então o anjo, quando se apresentou para ela, falou, explicou todo o plano, como seria, e ela questionou, mas como isso vai acontecer? Então aqui diz, né, no versículo 35, Lucas 1:35, 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? Né? Então, se eu não tive relação com homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Aí respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então isso aqui o anjo falou, que ela ficaria grávida do Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então eu tenho essa mensagem aqui. Então o anjo falou para Maria que ela ficaria grávida. Então aquilo aconteceu. Você precisa de um milagre, ouça a palavra de Deus, porque Deus fala aqui, ó, para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para mim, para ti, para aquela pessoa que está nos assistindo, para Deus nada é impossível. E aí a parte de Maria, que eu acho muito interessante, quando assim, ó, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, nesse momento foi quando o milagre aconteceu, quando Maria, ela permitiu. Porque a pessoa, para que Deus venha habitar, que Jesus venha habitar, a pessoa precisa permitir. Nós começamos aqui o programa falando da manjedoura, onde quando Jesus nasceu foi depositado. E eu falei que pode representar o coração de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Mas mesmo assim, a pessoa precisa permitir. Né? Foi o único lugar que encontraram para que Jesus fosse colocado ali. Hoje, onde é que Jesus ele pode estar? Você que está me assistindo, você pode abrir seu coração para Jesus? Jesus é a própria palavra de Deus, como nós falamos durante todo o programa. Ele nos trouxe o ensinamento mostrando uma vida que a gente pode viver, não é impossível, é simples, né? E é bem tranquilo. Então apenas você precisa conhecer ele para aprender como é que é. A mensagem é, permita. Maria permitiu, então, se cumpriu nela o propósito. Muito obrigada pela presença aqui hoje, pastor, e um Feliz Natal para você e para sua família. Muito obrigado, Bruno. Eu desejo a todos, né, um Feliz Natal, que Deus venha abençoar. E aproveitando aqui, já falando também da nossa programação de Ano Novo que nós vamos ter. Então, no dia 31, né, que é o último dia do ano, nós vamos ter uma mini vigília da virada de ano, onde à meia-noite nós também teremos ali um propósito de oração para começar o ano, né, com a graça de Deus também. Tá certo, então, pastor. E para você que me assiste aqui na TV O Farol do Sul, se você não nos segue no Instagram, segue lá. E você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde e um Feliz Natal!